Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que seja tudo ótimo, que vocês estejam todos com muita saúde. E esse aqui é o nosso fechamento da semana, a última semana do mês de abril de 2022. E a gente teve bastante coisa assim diferente durante a semana, mas, né, não foi uma semana assim tão turbulenta, tanta coisa, né? Eu até vou tomar o meu chimarrão aqui, porque em Porto Alegre tá fazendo aquele friozinho de renguear Cusco. Se tu não reconheceu a expressão, não tem problema, é uma expressão regional, que quer dizer que tá muito frio. E Cusco é o cão, cachorro, né? Pra quem não sabe. Pessoal, a gente teve então nessa semana, se você não acompanhou muito as notícias, o Arthur ganhou o Big Brother. Ok? Agora, depois que a gente já falou das notícias a menos, vamos falar de mercado. No cenário internacional, a gente teve uma movimentação. Semana passada eu havia falado com vocês sobre aquela pílula de veneno, poison pill, que a diretoria do Twitter tinha tentado fazer para evitar que ele comprasse toda a empresa, uma compra agressiva de um investidor, enfim. Mas, durante a semana, a gente ficou sabendo que o dinheiro falou mais alto e a venda ocorreu. Então, o que o Musk está fazendo? Ele comprou toda a empresa e ele vai fechar o capital. Então, a ideia dele é que haja, como eu já tinha falado no outro vídeo também, que haja uma liberdade para as pessoas falarem o que querem, né? E arcarem com as consequências disso. Mas na mesma proporção, assim, que teve muita gente comemorando, as ações do Tesla tiveram uma queda nessa semana por causa da compra do Twitter. Não acredito que isso vai se manter muito tempo. Imagino que vai se recuperar logo nos próximos dias. É uma reação normal do mercado sempre que acontece uma coisa diferente, até eles se sentirem seguros. Até mesmo porque na semana passada ele não ia conseguir comprar. Nessa outra semana ele fechou o negócio. Ainda no internacional, a gente tem a guerra na Ucrânia, a Ucrânia e Rússia, que se mantém, infelizmente. A guerra não encerrou ainda e não tem e não sinaliza nenhum caminho de que isso vai acontecer. Então, infelizmente, a gente ainda mantém essa guerra. Com a guerra, a gente teve a Rússia cortando gás da Europa, que também não aparentemente não vai afetar tanto agora. Mas os commodities sofrem, né? Principalmente aqueles que precisam ser plantados e tal. Falando em commodities, essa semana também foi bem difícil para alguns commodities, como o minério de ferro, devido a esse fechamento que a gente teve na China, né? A política de Covid-0 que a China aplicou, então assim, aparece um caso e eles fazem um lockdown. E isso é muito, para a economia ele é muito ruim. Então até eles já estão estudando formas de fazer uma flexibilização e acredito que vai finalizar tudo bem, né? Vamos falar do Brasil, né? Porque o nosso país também teve bastante movimentação essa semana. Nós tivemos a divulgação do IPCA 15 do mês de abril, que é do dia 15 de março ao dia 15 de abril, como que a inflação se comportou, em vez de medir do dia 1º ao dia 30, como é feito na divulgação do IPCA oficial do mês, né? Então, o IPCA 15, ele fechou em 1,73, e esse 1,73 que ele fechou representa um acumulado de 12 meses de 12,03%. Então, é quase 1% ao mês, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês sobre a inflação e que a gente vê muito claro. Em fevereiro ou março, eu paguei R$ 3,59 o litro de leite.
ontem eu tirei uma foto até para mostrar, assim, porque eu não acreditei. Tava R$ 5,09 o litro de leite. O mesmo litro, a mesma marca. Então, assim, a gente teve em pouco tempo uma variação incrível. Que, claro, vai aumentar o preço. Acontece isso naturalmente, um aumento no valor do litro de leite no inverno, porque há uma escassez de comida para o gado. Mas aumentou o custo do transporte, aumentou o custo da energia elétrica para manter para manter o leite, né? Então, o produtor, depois que ele tira o leite da vaca, ele tem que armazenar num local apropriado, um tambor apropriado, até a empresa ir até a sua fazenda, sua área de terra, para recolher e transportar esse leite, né, para ser processado e aí fazer todo o restante do processo até chegar ao supermercado. Então, assim, isso é inflação, né? E essa divulgação do IPCA 15 nos assusta, porque significa que ela não vai ser pouca esse ano, infelizmente, apesar das medidas que o Banco Central vem apresentando, a gente não vai ter uma folga muito grande esse ano, vai ser difícil. Espero que nas negociações sindicais o nosso salário venha junto. Também foi divulgado, falando em negociação sindical, né? Também foi divulgado a taxa de desemprego do primeiro trimestre do ano, então janeiro, fevereiro e março. E essa é uma notícia boa. O desemprego desse trimestre, ele estava para ser entre 11% e 11,14%, agora me fugiu, mas ele ficou no meio termo em 11,11%, né? No trimestre anterior a gente estava com 14,09%, então assim, é uma queda que significa algo positivo, né? Falando em queda, a nossa B3 teve uma queda no mês de abril e fechou em a queda de 10,10%. O porquê que a B3 está caindo e por que a gente está vendo esse cenário ali? Durante o mês a gente teve uma apresentação, uma fala do Powell, né, que é o presidente do Federal Reserve dos Estados Unidos, onde ele falou, né, que se fosse preciso, aumentaria mais que 0,5%, meio ponto percentual, a taxa de juros deles, e que ele achava que tinha que vir num tom mais duro. Quando a gente pensa assim, poxa, o dinheiro forte é a moeda americana, e eles estão me dizendo que eles vão pagar mais juro. Eu vou ter mais dinheiro, o meu dinheiro lá vai render mais, claro, não tanto quanto a nossa taxa de juros aqui no Brasil, mas o risco do país é menor. Então, quando tu calcula, né, tu vai calcular uma aposta, eu vou ganhar mais numa coisa mais segura ou vou ganhar mais numa coisa mais arriscada? E aí, nessa balança que os investidores têm feito, a nossa B3 sofreu nesse mês de abril. Mas não quer dizer que o Brasil não é um bom lugar para investir. Pelo contrário, continua sendo muito bom. Mas o estrangeiro, o investidor estrangeiro, já sinalizou que ele tem medo. E também para comentar com vocês aqui, não muito bom para os bancos, né? Aí não vai acabar interferindo em taxas e taxas de juros, tarifas que os bancos cobram, né? Créditos, empréstimos e tudo mais. O governo vai aumentar o tributo para os bancos e instituições financeiras, que é 1% em cima do CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Aí 1%, poxa, pode ser nada, mas bota 1% em cima do lucro líquido do teu banco, às vezes é o que eles distribuem para os funcionários, né? Então, vai representar sim. De 20% ele passou a 21%, né?
E eu acho que essas foram as principais notícias que a gente teve nessa semana. Claro, houveram muitas outras, mas essas foram as que eu destaquei. Vou aproveitar essa conversa que a gente está tendo, fazer um convite para vocês para a segunda-feira, dia 2 de maio, primeira segunda-feira do mês, vai se iniciar uma série de lives que são todas segundas e quintas-feiras, às 19 horas no meu Instagram. Vou deixar depois a gravação disponível aqui no YouTube também, mas ao vivo, para vocês participarem, fazerem perguntas, é lá no Instagram, Fernanda_APM, tá? Espero que vocês estejam lá presentes, façam perguntas, contribuições. A primeira live vai ser com uma mulher muito especial e o tema das nossas lives será carreira, maternidade e finanças, mas não é apenas para mulheres, é para todo mundo ver, para todo mundo poder contribuir com a gente e a gente poder contribuir um pouquinho com vocês também, tá? Um grande abraço, um bom final de semana e até mais!